Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos apresentar a vocês o GWM Haval H6 HEV ou HEV. É o modelo de entrada híbrido da marca que está agora disponível no Brasil. Então temos aqui faróis de LED com projetores e essa grade que traz estes detalhes aí prateados. Vejam que eles se estendem até as laterais. Temos também faróis de neblina de LED, sensores de estacionamento dianteiros e aqui uma das 4 câmeras do sistema de visão em 360 graus. Vincos fortes aqui no capô. Aqui a gente tem uma das câmeras que ajuda em toda a parte da detecção de veículos, de faixas. Vemos também que as palhetas dos limpadores, quando elas estão recolhidas, elas ficam abaixo da área transparente, então isso facilita a visibilidade. Retrovisores externos com luzes de LED. Também temos aqui as câmeras embutidas. Esse detalhe em preto brilhante aqui, essa flecha que inicia no paralama dianteiro e se estende até as portas dianteiras. Detalhes em preto brilhante também presentes aqui nesse friso horizontal, maçanetas na cor da carroceria, incluindo o sensor de presença da chave. Temos também detalhes pretos aqui ao redor das janelas e também no rack de teto. Vejam aí, teto solar panorâmico. Também temos aqui antena do tipo barbatana de tubarão. E aqui você tem acesso ao tanque de gasolina. Agora mostrando para vocês a traseira do Haval H6. Vamos começar falando aqui das rodas, né? Ainda não tinha mostrado, rodas pretas de 19 polegadas aqui ao centro, as calotinhas com o nome da divisão de utilitários da GWM. E aqui nós temos pneus Hankook de perfil 225 por 55. Aqui sensores laterais e traseiros. As lanternas têm essa assinatura luminosa muito bonita, única, e o nome Haval está aqui na parte superior. Aqui nós encontramos o emblema H6 HEV. Vejam que é azulado aqui o contorno, e aqui o nome do grupo GWM. Temos também os refletores, lembrando que toda essa iluminação é full LED. Aqui brake light bem grandão, e o para-choque aqui embaixo conta com esse extrator de ar. Também temos uma lanterna de neblina. Aqui mais abaixo a gente vê a saída de escape e também o conjunto de suspensão, que é independente até mesmo aqui atrás. Aqui vejam os piscas em funcionamento, tanto nos faróis quanto também nos retrovisores e nas lanternas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo o nosso test drive do GWM Haval H6 HEV ou HEV. É um modelo híbrido que não depende de fonte externa de energia. Toda a energia dissipada nas desacelerações e frenagens é reaproveitada. E vamos relatar aqui as nossas impressões ao dirigir. Acho que a primeira coisa que chama bastante a atenção quando a gente assume aqui o banco do motorista do Haval H6 são as dimensões do carro, né? Um carro que, apesar do preço ser, por exemplo, similar ao do Toyota Corolla Cross, o porte do Haval H6 é um porte até mais parecido com o do Toyota RAV4. E você aqui está a bordo de um carro que tem uma posição de dirigir nitidamente elevada, né? Retrovisores são bem dimensionados. Você tem inclusive o alerta de veículos em pontos cegos para poder verificar os veículos que estiverem passando pela região lateral traseira. E outro detalhe é que esse assistente de veículos em pontos cegos também alerta sobre tráfego cruzado traseiro, e esse alerta também te ajuda naquela situação em que o carro está parado e você está prestes a desembarcar dele.
Então o sistema de pontos cegos também avisa se houver risco de colisão caso você abra uma das portas. A direção do Haval H6 é bastante precisa. Eu acho que desses carros recentes que nós dirigimos, é uma das mais precisas, mais confortáveis. É uma direção que parece que realmente sempre tem as características que você precisa no trânsito. É uma direção que, ao mesmo tempo, é cômoda, é leve, mas ela não é boba. Ela é uma direção que faz com que o movimento que você faz aqui com a direção é realmente aquele movimento que o carro obedece, que você não precisa colocar tanta força. Eu simplesmente adorei aí a direção elétrica desse carro. O volante tem um revestimento de boa qualidade, né? Então é um volante bastante agradável ao tato. Eu acho que poderia ter umas abas, né? Umas abas assim mais pronunciadas para você ter os polegares mais apoiados, mas eu acho que o revestimento é bastante agradável. O tamanho do aro também é bem correto. Você ainda tem os ajustes de altura e de profundidade aqui da coluna de direção. O Haval H6 Heavy é um modelo híbrido que aproveita, né, a força das frenagens, das desacelerações para poder ter a energia necessária para movimentar esse carro. E assim, o funcionamento desse conjunto propulsor é até bem curioso. Normalmente o carro liga no modo elétrico, mas, por exemplo, se você passar muito tempo com o carro ligado no modo elétrico, se o ar-condicionado estiver ativo e o carro detectar a necessidade aí de força, aí o motor a combustão, a gasolina no caso, pode ser ativado a qualquer momento. E ele ativa de forma automática, de forma assim bastante instantânea também. Aqui, por exemplo, o motor a combustão está atuando. A gente praticamente só sabe que o motor está atuando quando a gente vê aqui no fluxo de energia que o gráfico indica, né, o funcionamento do motor a combustão, e o conta-giros também acaba exibindo aqui a quantidade de RPM. Mas, por exemplo, nas situações em que a demanda de energia é baixa, aí automaticamente o motor a gasolina pode ser desativado no caso em que o veículo entenda que não é tão necessário. Por exemplo, agora o motor a combustão já foi desligado, a gente tem aqui a rotação no zero, e aqui no gráfico do fluxo de energia o motor a combustão também foi desativado. Uma função muito interessante aqui, por exemplo, nos semáforos, é o auto hold. Então, olha só, o carro está em drive. A gente também vê essa informação aqui no quadro de instrumentos, mas mesmo assim, eu não preciso permanecer com o pé no freio. E se você quiser, você também pode desativar a função do auto hold ao apertar este botão aqui. E o mais interessante é que é uma atuação bastante suave. Alguns carros que tem auto hold, você quando vai voltar a andar, você sente o freio de estacionamento desacoplando, às vezes causa até um ruído, ou então às vezes você precisa pisar no pedal do acelerador de forma mais intensa do que sem o auto hold. Mas aqui no Haval H6 é tudo bastante suave. A gente realmente consegue dirigir o carro em vários modos, né? Olha só, eu acelerei e foi assim muito de boa. Em relação a isso, o H6 até lembra mais os carros elétricos do que os carros movidos a combustão. E um aspecto interessante é que você pode personalizar vários parâmetros de direção. Só de modos de condução existem 4 disponíveis. Então a gente está agora no modo Sport, mas se você quiser pode alterar para o modo Neve, o modo normal e também o modo Eco. E o interessante é que você também tem as informações aqui na tela do sistema multimídia. Além disso, você tem os modos de assistência de direção. Então você pode
configurar a direção para ficar mais confortável no modo normal ou então no modo esportivo. E uma coisa que é muito interessante aqui no Haval H6 é justamente que o modo esporte de funcionamento do carro não é aquela coisa que faz com que você, digamos, sinta o carro assim muito a risco. Você pode deixar o carro no modo esporte, utilizar ele na cidade, e se você apertar pouco o pedal do acelerador, você tem um carro que ainda tem respostas bastante suaves. No quesito de suspensão, olha o Renault Laguna, nossa, desculpa gente, é que eu sou meio encantado com essas lasanhas. Bom, voltando aqui ao assunto. Suspensão do Haval H6. É um carro que, como é de se esperar de um SUV, ele consegue filtrar bem as irregularidades do piso. Mas por conta das rodas de 19 polegadas e também dos pneus, ele é um carro que é mais durinho do que o que a gente, digamos, está acostumado nesse segmento. Mas isso também traz uma característica positiva. Ele é um carro assim, muito estável nas curvas, então a gente realmente sente bem essa característica, principalmente nas estradas. Vejam aí que é até curioso, né? Você anda com o carro e basicamente ouve só o ar-condicionado trabalhando e também o ruído dos pneus enquanto ele está neste modo elétrico. O motorista não gerencia essa operação, mas o carro realmente entende muito bem quando é que é a hora de ativar o motor a combustão ou quando só o motor elétrico ainda dá conta. Caramba, velocidade alta demais o carro atrás, né? Então a gente tem muita tecnologia embarcada aqui no H6, inclusive desde essa versão, né? É uma coisa muito bacana que a GWM fez questão de oferecer no Brasil é justamente esse pacote de equipamentos que é muito completo, desde o modelo que hoje está saindo a partir de R$214 mil ou igual a esse com o teto solar panorâmico, R$224 mil. O H6 tem um pacote muito avançado de tecnologias voltadas aí à assistência à condução. E o interessante é que, por exemplo, o quadro de instrumentos te exibe as marcações da pista. Então a gente, por exemplo, está aqui na faixa do meio aqui da rua Ulisses Marques. E inclusive, né, por exemplo, se eu colocar o carro mais para a esquerda, aí ele também reconhece, ele tem um assistente de manutenção na pista, inclusive realmente com vários outros recursos inteligentes que assim, são inúmeros. Se vocês quiserem saber todos, acessem o site www.autorealidade.com.br. E assim, também é capaz de reconhecer carros, motos, né? Tem a frenagem autônoma em caso de iminência de colisão. Então é um carro que oferece bastante recurso aí para que você não se envolva em nenhum acidente. Então, gente, para exemplificar aí a inteligência embarcada aqui no Haval, nós estamos aqui na pista e nós vamos chegar próximos àquela saveira. E vejam, olha só, que aqui o quadro de instrumentos já está indicando que tem um veículo à frente. Ele também é capaz de reconhecer motos, então, olha, é impressionante que um carro dessa faixa de preço tenha aí recursos que a gente está mais acostumado a ver em carros bem mais caros. Agora vamos falar de conjunto mecânico, mas agora com o foco da potência e do torque. Aqui nós temos o motor 1.5 turbinado com injeção direta de combustível, que atua junto aí com o motor elétrico e que tem aí uma bateria que fica instalada sob o banco traseiro. A potência combinada desse conjunto é de 243 cavalos e o torque é de 54 kgfm. Então é um carro bem disposto, apesar dele ter um pouco mais de 1.600 kg, a gente realmente tem reações rápidas, né? Então, além da atuação do motor a combustão quando necessário, tipo, se você pisar mais forte no pedal do acelerador, ele já liga muito rápido, às vezes você mal percebe que o motor está ativado, e aí você também tem uma entrega de força bastante rápida.
E isso, olha só, a gente está falando no modelo que não é recarregável na tomada, né? Imagine então como é que vai ser essa entrega de força do PHEV, né? Do modelo que é um híbrido plug-in e que entrega nada menos que 393 cavalos e o torque mais de 77 kgfm. E outra vantagem da presença desse conjunto elétrico é justamente que, com a utilização dele, o carro acaba consumindo menos gasolina e, principalmente na cidade, que é onde o motor elétrico tem mais condições de atuar, principalmente em baixas velocidades, a gente realmente percebe bastante essa economia de combustível. E outra coisa boa é que, através do sistema multimídia, mais especificamente aqui pelo assistente de energia, a gente pode verificar aí os gráficos que representam o consumo de combustível e, inclusive, em várias quilometragens nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, isso é bem legal. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso test drive com GWM Haval H6 Heavy, um modelo que realmente surpreendeu bastante, mesmo sendo a versão de entrada, mas ele já oferece um pacote de equipamentos completíssimo e também é um carro muito bom de dirigir. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E se você quiser saber mais detalhes, conferir mais imagens sobre o Haval H6, não deixe de acessar nosso site www.autorealidade.com.br e também confira as nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Estamos lá em todas. Pois é isso aí, gente. Falou!